Fala galera, meu nome é Felipe Nascimento, sou o atual campeão de Cup Taster, que é o campeonato de prova de cafés 2020, e hoje eu vim aqui na Fazenda IP para mostrar para vocês como que funciona uma fazenda, como que se tem que trabalhar de forma correta na fazenda, e mostrar como que é a influência de cada processo, cada etapa, desde a colheita até a secagem aqui na fazenda, o que que isso influencia, como vocês podem identificar se essas etapas foram bem feitas na cafeteria ou na torrefação, ou então comprando o próprio café. Falar um pouco sobre colheita, como que tem que ser feita a colheita, como que tem que ser feita a seca. Depois a gente vai sair daqui, vai voltar lá para a empresa onde eu trabalho, que a gente vai entender como que funciona a quebra, como que o café é precificado, como que o café é maquinado, é dividido. A gente vai entender um pouco sobre como que é também a torra de um café para amostra e mostrar como é que é o cupping. E depois mostrar para vocês como identificar defeitos no café. Você chegar numa cafeteria e sentir algum gosto ou alguma coisa que pode ser ou bom ou ruim e saber o que que aquilo lá é, o que que gerou aquilo. Uma coisa que é muito interessante que vocês precisam entender também é a questão do clima. Por que que cafés, às vezes, de determinadas regiões são mais valorizados que determinadas regiões? Como que funciona? Tem cafeicultura que é mais complicada. Por exemplo, na nossa região, nós não temos como fazer um pivô central de irrigação, a gente não tem como colocar um maquinário para fazer a colheita. Então, isso deixa o processo muito mais caro. O que acontece? Toda a nossa colheita é manual, então você precisa pagar uma série de funcionários, pagar todos os direitos para eles, tudo certinho, para a gente conseguir fazer a colheita direito. Em outros lugares, por exemplo, você pega lugares mais retos, como a Mogiana, por exemplo, você consegue colocar maquinários, então fica uma colheita mais rápida e menos cara para o produtor. Aqui pra gente, nosso café ele costuma ser um pouco mais caro por essas questões. Você não tem como competir com essas outras regiões, então a gente precisa investir muito em qualidade de bebida, precisa investir muito em técnicas de cultivo, técnicas de secagem, processos diferentes para ser competitivo, para poder conseguir trabalhar o máximo de qualidade, conseguir o máximo de bebida possível para que esse café seja bem valorizado e conseguir pagar no final de tudo as contas da fazenda, o produtor ter esse valor de volta para poder pagar tudo. Aqui vocês veem que não tem como, a gente teve uma chuvinha agora, mas não tem chuva mais. O produtor aqui ele depende muito do clima. Se não chover, o café não vai granar. Granar o quê? O café não vai inchar, ou agora, por exemplo, se não chover, esses botões podem não abrir. O café não vai granar, não vai ficar do tamanho ideal, ele vai perder rendimento, vai perder uma série de coisas, que isso a gente fica muito na mão da natureza. Por isso que o nosso café tem que ser bem valorizado, a gente tem que investir muito em qualidade para que a gente consiga manter essa linha de cafés especiais e continuar sendo referência de cafés especiais. Aqui a gente está no meio da lavoura agora. O que eu vou falar para vocês aqui? Infelizmente já nessa época aqui na nossa região já foi tudo colhido, então agora o café já está até se refazendo, já está até com uns brotinhos, os botõezinhos que daqui a um tempo vai florar tudo aqui, só chover mais um pouquinho, tem um pouquinho mais de umidade que eles abrem. Mas o que é o mais importante de vocês entenderem? Como que funciona a colheita? Você tem tipos de colheita diferentes. Você pode fazer aquela colheita que é a derriça completa, que vem tudo do café, chega o apanhador aqui, pega o galho inteiro e puxa todos os frutos, então vão vir todos os frutos. Se tiver passa, vai vir passa, se tiver verde, vai vir verde, se tiver maduro, vai vir maduro. E eles colocam um pano no chão, vão jogando tudo no pano, depois vem a bana, tira esses grãos, a bana para tirar a folha e manda para o processo, para o terreiro secar, faz uma lavagem, manda para o terreiro secar. Você tem também a colheita seletiva, que é muito importante. Você precisa entender o que uma colheita seletiva gera de valor e de sabor para o café.
Colheita seletiva é o quê? Você tem todos esses grãos assim, se não for uma maturação homogênea do pé, você vai ter grãos que ainda não estão maduros, grãos que já passaram do ponto, então você precisa fazer a colheita só dos grãos que estão no ponto ideal. Essa colheita vai te deixar com um café muito mais complexo, muito mais doce, não vai ter a astringência de verde, que depois eu vou explicar mais um pouco para vocês, não vai ter principalmente o risco de um café riado ou rio, que é um defeito capital, que é um café, se ele ficar aqui, vamos supor que ele apodreceu aqui, ou então caiu no chão, apodreceu, ele vai ficar com gosto de remédio horrível. Então a colheita é parte fundamental. Se você pegar um café com uma colheita, com alto índice de grão verde, vamos supor, aqui estava com 30% de grão verde ou 40% de grão verde no pé, você colheu tudo, uma que você vai perder dinheiro, porque quando você for maquinar esse café, a maquinária vai tirar esses verdes, e outra que ele não chegou no ponto ideal dele de maturação. Então você não vai ter doçura ideal, você não vai ter corpo ideal, você não vai ter uma série de atributos que você teria se você tivesse esperado mais ou então feito uma colheita seletiva. Outra coisa que a gente vai falar também, principalmente, é sobre o repasse. O que é o repasse? Quando você pega cafés que são brocados, muita gente não entende o que é a broca. A broca ela é como se fosse um besourinho, que é o Hypotenemus erpei. Se o produtor colher o café e deixar aquela varreção embaixo, aquele monte de café que vai estragando ali embaixo, vai atraindo insetos. Principalmente esse Hypotenemus erpei, que é a broquinha. Ele vai comer esse grão que está no chão, só que na próxima colheita o que ele vai fazer? Ele vai subir para os cafés que estão no pé ainda. Então ele vai deixar aquele café cheio de buraquinhos, sabe? Aquilo lá é defeito, e a probabilidade de aparecer um problema também é muito grande, porque fica umidade dentro daqueles buraquinhos, fora a questão estética que não é legal. Então é muito importante quando vocês pegarem um café e verem que tem broca, que tem aqueles furinhos, parece que foi uma brocadinha mesmo, uns furinhos bem definidos assim, pode ter vários furinhos, ou então um furinho ou dois furinhos, vocês já sabem que é isso que aconteceu. O repasse não foi bem feito no ano anterior, e o café ficou no chão, e no outro ano esses insetinhos subiram pro café no pé e aconteceu esse probleminha. Nossa, o bichinho veio no meu ouvido bem na hora, velho. Depois do café sair da lavoura, ele geralmente vem para cá. Aqui é feito todo o processo de benefício do café. Ali você tem tanques de fermentação, que você pode fazer cafés fermentados ou não. Você tem os lavadores, você tem os descascadores. Então, o que cada processo desse, cada etapa desse influencia? Dependendo do café que chega, a pessoa responsável por esse setor aqui vai determinar, analisando Brix, analisando porcentagem de verde, analisando o ponto da maturação do café, vai determinar, Brix, só para um atento, sim, Brix é a porcentagem de açúcar que o café tem. Então quanto maior o Brix, mais açúcares ele tem. Voltando, quando ele chega aqui, é feita essas análises para saber qual que é o processo que melhor se encaixa para aquele café. Esses avariam também a variedade que ele é, se ele é amarelo, se ele é vermelho, se é um bourbon, catuai. Cada um tem já seus processos pré-definidos pelo histórico da fazenda, eles já sabem mais ou menos o que se encaixa melhor com o que. O café, por exemplo, se ele for um café que foi determinado que ele precisa ser um cereja descascado, ele passa pelo descascador, passa pelo lavador, o descascador por pressão de água vai tirar a casca desse café e ele vai vir ou para o terreiro ou para o secador. Quais são as diferenças dessas duas secas, em terreiro ou seca em secador? No terreiro é uma seca mais lenta, ou seja, o café ele vai ficar mais tempo aqui, ele vai demorar mais ou menos, para um cereja descascado, vai demorar uns 14 dias, mais ou menos, isso depende muito do clima. Se tiver um sol bom vai ser mais rápido, se tiver uns dias meio nublados vai ser mais lento. Já no natural, uma seca mais longa ainda, porque você vai ter a casca do café ainda envolvendo ele, então é mais umidade para o café perder. Ele vai quase um mês, vai lá para os seus 28 dias mais ou menos.
Tem gente que tem um pouco de preconceito quando se fala em secador de café, ou se fala em seca de terreiro, ou fala em terreiro suspenso. São coisas bem delicadas, você precisa entender como que é o funcionamento da sua fazenda, como que é a dinâmica que você precisa ter para trabalhar com café. Porque, por exemplo, um natural. Muitas das vezes eu já provei cafés de terreiro que não bebiam tão bem quanto de um secador de café. Por quê? Quando você põe o café natural para secar no terreiro, o tempo é muito longo, então você tem aquela questão de troca de temperatura muito, assim, muito estendida. Então de dia o café vai esquentar muito, de noite o café já vai esfriar. O café ele fica às vezes trocando umidade, ele perde umidade, depois à noite ele ganha umidade de novo, depois ele perde umidade, e tudo isso você vai perdendo características originais daquele café que você está no terreiro. Então é preciso o produtor entender o café que ele tem, entender quanto tempo que ele tem para processar, entender quais os processos, quais as variedades que ele tem, para poder saber se ele vai fermentar, se ele não vai fermentar, se ele vai descascar, se ele não vai descascar, vai fazer natural ou cereja descascado, para ele ter um norte e entender que cada coisa que ele fizer aqui vai influenciar diretamente na xícara lá no final. Essa questão da troca de temperaturas, o que influencia? Se ficar o café trocando essas temperaturas, trocando umidade, vai chegar no final, o café não vai estar bom, ele vai estar faltando doçura, e ele vai estar principalmente quando fica aquele café com gostinho de papel, sabe? O gostinho de madeira. Isso acontece muito quando o café fica muito tempo, estendendo muito para seca. Às vezes é melhor o produtor trabalhar com um secador do que trabalhar com terreiro se o clima dele não ajudar. Então o produtor precisa estar muito ciente disso, precisa estar bem atento à meteorologia, a tudo, aos processos que ele vai fazer, porque senão não adianta ele achar que vai ser uma mil maravilhas colocar o café no terreiro aqui, e só por ser terreiro, secar o sol vai ficar melhor. Não, ele precisa entender muito bem, e a gente no final precisa provar e saber se aquilo foi um resultado bom ou não na xícara, se ele deve repetir ou não. Esse é o principal trabalho de um provador, na minha opinião. Auxiliar os compradores e auxiliar principalmente os produtores para que eles continuem fazendo um bom trabalho, ou então melhorar o trabalho que eles já estão fazendo. Que só para vocês entenderem, a gente usa, um dos processos que a gente costuma usar é a fermentação nesses bombonos aqui, nesses tambores azuis. A gente coloca uma válvula airlock em cima, e com isso o café ele tem uma fermentação, não tem influência do oxigênio, que favorece a proliferação de bactérias ruins, né, de micro-organismos ruins. A gente consegue agregar algumas características ao café. É um café exótico. Eu vou falar para vocês um pouco mais lá na Karma Coffee sobre esses cafés exóticos, mas eu acho interessante vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Depois dessa medição de Brix e tal, se o café passar com as características que a gente já sabe que o café vai se encaixar, eles vêm para esses tambores, é feita a fermentação, é determinado mais ou menos os dias que ele vai ficar, controla-se a temperatura, pH da água, o pH do mosto, oxigenação, tudo a gente controla para conseguir fazer. Em vez de criar um processo, a gente cria uma receita, porque é muito importante a gente conseguir depois, o produtor, qualquer produtor, é muito importante conseguir replicar. Você fazer um café de 90 pontos, 88 pontos, beleza, mas você conseguir repetir isso que é o grande desafio. Eu vejo muitos produtores que trazem para mim cafés de 90 pontos, cafés excepcionais. Nem precisa ser fermentado, às vezes um natural ou um CD excepcional, mas traz um lote só. Eu acho que se ele começar a estudar, ele sabe que ele consegue fazer 90 pontos porque já apareceu 90 pontos para ele. Se ele conseguir estudar isso, saber por que aquele café dele bebeu 90 pontos, o que ele pode fazer para repetir esse resultado, eu acho fenomenal. Que aí a gente começa a fazer uma produção de cafés excepcionais, uma escala um pouco maior, conseguir atender mais gente e não fica uma coisa tão reservada, tão seleta, porque eu acho que café tem que ser a bebida mais democrática do mundo. Todo mundo tem que ter direito a tomar café bom. Uma coisa que é interessante também do pessoal entender é que muita gente acha que só a colheita seletiva seleciona. Gente, isso é
Assim, é importante, gera muito valor, gera uma qualidade de bebida legal, mas tem outras formas de selecionar. Aqui, por exemplo, a gente está em cima do lavador descascador, isso que é um benefício grande. Aqui a gente consegue fazer a separação também do boia, por exemplo, e do maduro e do pouquinho verde. Depois, nos maquinários, em armazém, a gente também consegue tirar esses grãos verdes, um grão preto, um grão ardido, a gente consegue fazer essa separação. Então é muito importante a gente desmistificar um pouco que só quem faz colheita seletiva que vai ter um café de qualidade. Não, às vezes a pessoa não faz uma colheita seletiva, mas procura colher sempre a maior porcentagem de grão maduro, procura fazer uma colheita bem feita, até mesmo sem ser seletiva. Ele consegue também uma qualidade tão boa quanto ou até melhor do que pessoas que fazem colheita seletiva. É só você saber que não pode colher muito verde, que senão não há maquinário também que dê jeito. Mas se você fizer uma colheita boa, tiver uma porcentagem pequena de verde, tiver alguns passes que depois aqui vai separar, que é o boia, você consegue um padrão de bebida também muito bom. Não só colheita seletiva gera qualidade, você colher o café direito, às vezes você consegue qualidade também. A gente chegou na Carmo Coffees, que é uma exportadora, e a gente também está trabalhando agora com mercado interno, venda de mercado interno. Qual que é a principal função da Carmo Coffees? Para que ela foi criada? Aqui a gente tinha produção de cafés especiais, a gente tinha uma alta qualidade, mas tinha uma dificuldade grande em comercializar esse café, mostrar para o mundo esse café. Então a Carmo Coffees surgiu para facilitar isso, servir de ponte para os produtores e para os compradores lá fora. Vamos entrando aqui que eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona o fluxograma dos cafés. O produtor, ele chega, traz o café pra gente e deixa aqui na recepção. Essa é a parte comercial da Carmo Coffees. Como que a gente trabalha? Vamos ver aqui. Vamos supor que o produtor traga um café que é bica corrida. O que é o bica corrida? Bica corrida é um café que não foi trabalhado ainda, não foi separado, não foi classificado. Ele é do jeito que veio da fazenda. Ele só beneficiou, limpou, tirou da casca, né, ou do pergaminho e veio pra gente. Aqui a gente pega essa amostra, classifica, mede umidade dela para ver se ela está dentro da umidade. O ideal é estar ali entre 11% e 12%. Uma umidade muito baixa, esse café ele fica muito quebradiço. Uma umidade alta, esse café ele já fica velho mais rápido, ele fica esbranquiçado mais rápido. Então uma umidade ali entre 11 e 12 é a ideal. A gente mede essa umidade. Depois de medir a umidade, a gente faz a classificação por peneira. Aqui eu peguei uns exemplos de peneira. Quando a gente fala, por exemplo, que um café é peneira 16 acima, o que é? Essa peneira aqui ela tem um diâmetro de 16 milímetros. Um café 16 acima é tudo que fica acima dessa peneira. Tudo que fica abaixo é abaixo do 16. Aí a gente tem, por exemplo, a 14, que é um café, se você pegar um café, por exemplo, orgânico geralmente é comercializado 14 acima. Então a peneira 14 acima, tudo que fica preso, retido na peneira 14 é considerado 14 acima. O que a peneira influencia? Vamos falar para uma torrefação ou para uma cafeteria e tal. Quanto maior o grão, quanto maior a peneira, significa que o café granou melhor, se desenvolveu melhor. Então você, numa peneira mais alta, geralmente você vai ter menos índice de Quaker, de verde, de qualquer tipo de defeito, você vai ter menos. Não é regra, mas geralmente se tem menos. Quando você pega, por exemplo, um café 1415, que é uma peneira baixa, você pode ter um café que beba muito bem, você pode ter café de 86 pontos, 85 pontos. A peneira ela não influencia tanto na questão da pontuação. Mas o que acontece? Geralmente, esses cafés, eles vão ter uma incidência maior de Quaker. Geralmente, os cafés não têm tanta doçura, vão ter um pouquinho mais de gostinho de verde. Então, essa é a diferença básica para vocês entenderem o que a peneira influencia. Outra coisa que é legal de vocês entenderem que a gente mede aqui, eu acho que vocês já perceberam que aqui é como se fosse um filtro, né? Um pré-filtro. Se a quebra desse café, se ele tiver um índice de 16 acima muito baixo, ou se ele tiver uma porcentagem de verde muito alta, ou uma porcentagem daquele grão brocado que a gente falou muito alto, a gente não consegue trabalhar esse café. Porque
o maquinário ele não vai conseguir separar todos os defeitos. Então a gente vai ter muita perda, assim. Então a gente precisa entender, conscientizar o produtor dessas coisas e tentar melhorar, ajudar ele a melhorar e tentar fazer a gente e evitar que a gente também compre esse café e tenha problemas futuros. Uma coisa que é bem interessante da gente medir também, que a gente faz aqui, é a atividade de água. A gente mede a atividade de água. O que a atividade de água influencia e é muito importante. Pouca gente fala sobre isso. Atividade de água é o quê? O café ele troca de água com o ambiente, né? Então se essa atividade, o ideal é entre 0,53 e 0,76. Abaixo de 0,61 a gente está falando de um mundo perfeito, de um café ideal. Se o café ele tiver com uma atividade de água muito alta, a vida dele é muito curta, porque ele vai ficar trocando de água com o ambiente assim, de forma muito constante. Então ele vai perder muito das características rápido. Assim, um café que com uma atividade de água de 0,57 duraria 8 meses, com um bom estado, continuando com uma bebida boa, um café de 0,8, 80, alguma coisa assim, ele já vai durar 3 meses, 4 meses. Então é muito importante a gente analisar todo esse perfil, fazer essa análise física do café, para depois partir para análise sensorial, que é o que a gente vai fazer lá dentro. Vamos lá. A gente está entrando na sala de prova, essa é a prova externa. O café, depois de sair de lá, depois de passar por todas essas análises, o que a gente faz? A gente manda para a torra, eles fazem a torra, o café vai codificado, então a gente não sabe de quem que é o café, da onde que veio. A única coisa que a gente sabe é quebra, que é a porcentagem de quebra mesmo, de defeitos que ele tem, o aproveitamento de 16 acima desse café, ou defeito, né, ou se ele é um tipo 1, tipo 2, tipo 3, e umidade. São as coisas que a gente sabe desse café. De resto, quem que produziu, da onde que veio, a gente não sabe. Como que funciona? Como que a gente faz aqui? Geralmente os lugares provam 5 xícaras. A gente aqui, como é uma exportadora, a gente só trabalha com café especial, a gente prova 10 xícaras. Então no auge da safra, a gente chega a provar 150 amostras. 150 amostras vezes 10 xícaras dá 1.500 xícaras por dia que a gente prova. Então é bastante café, um volume muito alto, mas a gente precisa fazer isso porque o mercado exige que a gente trabalhe de forma mais correta possível. Eu vou explicar para vocês agora como é que funciona um pouco do protocolo de prova. Vou explicar um pouquinho também sobre a torra. Se vocês olharem, a torra desse café é uma torra média clara. Ele não pode ser uma torra muito escura e também a moagem dele não é uma moagem fina, é uma moagem um pouquinho mais grossa que você usaria numa V60. Por quê? Dessa forma o café fica mais claro. Se tiver algum defeito, alguma coisa, para aparecer nesse café, ele vai se mostrar mais fácil. E fica mais fácil para a gente identificar isso e poder passar para o produtor ou dar algum feedback positivo ou negativo. Então, eu vou servir esse café aqui e já a gente volta. Agora que o café já deu 4 minutos, a gente vai começar a quebrar ele. Aqui a gente já vai começando a sentir o cheiro, avaliando se tem alguma coisa, se não tem, vendo que notas que tem. Essa é uma parte que é muito importante da gente avaliar, porque alguns clientes, principalmente dos que trabalham com expresso, o cheiro é muito importante. Quando você vai moer um café na cafeteria, é muito importante que o café tenha aquele aroma intenso, agradável, sabe? E é muito importante a gente avaliar isso. É um dos critérios. Eu vou mostrar para vocês depois a folha de avaliação da SK, que são 10 critérios que a gente avalia. Esse café é muito bom. Vai ser bem legal para vocês entenderem como é que funciona o trabalho de um provador. Depois da gente quebrar, a gente vem limpando. O que limpar? Tirar essa espuminha que fica em cima, sabe? Que isso aqui tem um gosto amargo. É igual a espuma do expresso. Ela é bem amarga, então a gente precisa limpar para ter uma avaliação limpa, sabe? O que é interessante e por que a gente avalia 10 xícaras?
Quando você avalia 5 xícaras, ou tem lugares que avaliam 3 xícaras ou 2 xícaras, quanto mais xícaras você avaliar, mais segurança você vai ter. Você vai conseguir notar se o café é uniforme ou não é, se o café tem algum copo defeituoso ou não tem. O que vem a ser isso? Esse aqui é o protocolo de avaliação. Esse é um protocolo mundial. Aqui você tem 10 quesitos que você vai avaliar, que é a fragrância, o sabor residual, a acidez, corpo, uniformidade, xícara limpa, né? Saber se tem um defeito ou não, alguma coisa, doçura, balanço e, por fim, a sua nota pessoal, vamos dizer assim. Aqui, como eu provo um volume muito grande de cafés, a gente não usa esse protocolo. A gente usa os mesmos quesitos, a gente avalia os mesmos quesitos da mesma forma, só que a gente avalia de uma forma muito mais rápida, que é usando esse protocolozinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui a gente tem todas as características que a gente pode achar nos cafés. E se tiver qualquer outra coisa que a gente precisa anotar, a gente anota aqui atrás. Isso pra gente facilita muito, porque o café, ele fica, essa fichazinha fica aqui embaixo do café, embaixo da amostra de referência, e a gente vai provando. Essas 10 xícaras representam o mesmo lote. O produtor deixou o lote ali pra gente, a gente fez a primeira peneira ali, a primeira classificação física, foi pra lá, torrou, eles fizeram a torra e mandaram pra gente, codificado. Isso aqui representa um café. Vamos supor que eu prove essas xícaras aqui. Dentro dessas xícaras, uma delas apresentou um copo fenólico. O que é um copo fenólico? Que é o popularmente conhecido como rio e riado. É uma fermentação negativa, uma mudança, uma fermentação, uma enzimática negativa. Ele fica com gosto de remédio, gosto de mofo. Então, se vocês forem provar um café, sentiu esse gosto de mofo, de remédio, novalgina, cada um lembra alguma coisa, sabe que esse café é rio ou riado. Isso é um defeito capital pra gente, a gente não compra. O café ele pode ter as 9 xícaras bebendo 90 pontos e uma xícara bebendo um copo rio ou riado. Esse café já não serve pra gente, infelizmente, e a gente tem que ver com o produtor o que pode ter dado errado, porque 9 xícaras de um café bebendo, já aconteceu muito, 9 xícaras de um café bebendo 90 pontos e uma xícara de um café e uma xícara rio. Outra coisa que pode acontecer também, se vocês forem em algum lugar, ou cafeteria, ou tomar um café qualquer na rua, uma característica, uma coisa que vocês têm que prestar bastante atenção: o café ele tem que ter acidez, ele tem que ter um azedo, não é azedo, uma coisa tipo laranja na boca. Se você provar um café e ele não tiver isso, ele te causar uma astringência, sua boca secar, é igual você pegar uma banana verde e comer. Isso significa que o café tem alta porcentagem de verde. Então, se vocês provarem um café e o café tiver com essa característica amarrando a boca, sabe que é verde. Outra coisa que é muito comum também, às vezes a gente pega um café e ele tem gosto de, sabe, baconzitos, ou tem gente que lembra bacon, linguiça defumada. É fumaça. Isso aí provavelmente é um problema no secador do produtor. Se o café estiver lembrando essas notas de fumaça, alguma coisa assim, já sabe que também teve um problema lá no secador do cara e ele está passando essa fumaça para o café. Por que eu estou falando isso? Eu acho importante todo mundo saber o que cada coisa influencia. Por isso que quando você pega um café que ele é 90 pontos, um café de 82 pontos, 83 pontos, justos, cara, valoriza, porque o cara fez um trabalho muito bem feito, porque é muito difícil você conseguir um café bem pontuado. Um café especial é muito difícil. Tem que tirar o chapéu para todos os produtores, para todas as empresas que trabalham com café especial, porque é muito suado mesmo. Aqui eu vou provar esse café, agora ele já deu uma leve esfriadinha, ainda está um pouco quente, só para vocês entenderem. Eu vou provar as 10 xícaras. Vou dar uma avaliada de leve aqui, rápida, só para vocês entenderem como é que eu trabalho. Pega a primeira xícara. Lavo. Passo para outra.
Importante vocês avaliarem o café, o que? Ele é agradável ou não? Ele é bom ou não? Se ele for bom, o quão bom ele é pra você? Ele é muito bom ou é mais ou menos? E se ele for ruim, se for uma coisa ruim pra você, quão ruim ele é? Esse é o princípio básico pra quem quer começar a provar café. E, tipo, esquece aquele mito também, provador de café não pode comer, não pode fazer alguma coisa. Minha vida é tipo, normal, eu não deixo de comer nada, não deixo de beber nada, apesar de eu não beber nada, nem fumar, que ajuda, mas não é... Existem provadores, a gente não tem aquela coisa que tem que seguir uma regra, uma vida regrada para ser provador. Não, é desenvolver, é dia a dia, você tem que começar a aprender a provar, tá aberto para novos sabores, e começar a desenvolver isso. Sobre tendências, eu trabalho no mercado interno, tendências de cafés. Aqui a gente não está falando de um café fermentado, isso é um café de processo natural. Mas o que eu estou vendo é que o mundo está procurando cafés diferentes. A gente tem que sair da nossa zona de conforto. Às vezes a gente prova uns cafés que eles são exóticos. Você só tem que determinar se aquele exótico é um exótico bom ou um exótico ruim. Acho que o principal para quem quer entender sobre café, quem quer aprender sobre café, é provar. Prova todo tipo de café possível, vai numa cafeteria, procura cafés diferentes, foge um pouco da mesmice, que eu acho bem legal. E qualquer dúvida que vocês tenham, a empresa que está disposta a falar, disposta a conversar, se vocês tiverem qualquer dúvida, meu contato vai estar aí. E é isso, eu acho que eu espero ter sido bem claro, objetivo, espero não ter cansado muito vocês e até mais, obrigado.